Você já se pegou, numa madrugada chuvosa, encarando o teto e pensando: cara, como assim a gente não sabe o que aconteceu? Tipo, como é que mistérios cabeludos continuam sem solução, mesmo com a ciência toda modernosa de hoje em dia? Pois se prepara, porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 5 enigmas reais, que, acredite se quiser, ninguém conseguiu decifrar. E olha, não são casos quaisquer não. Tô falando de enigmas sinistros, que deixaram até os maiores especialistas coçando a cabeça. Cada caso é mais perturbador que o outro, com reviravoltas e detalhes macabros que vão te deixar grudado na cadeira. E segura essa, o último mistério é tão insano, mas tão insano, que até a CIA, a agência de inteligência mais poderosa do mundo, tentou botar as garras de fora e falhou miseravelmente. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe, porque se você piscar, perde uma pista crucial. Abrindo nosso menu de mistérios, temos um clássico da paranoia: o desaparecimento do voo 19 no famigerado Triângulo das Bermudas. Era uma tarde ensolarada de 5 de dezembro de 1945. Dia aparentemente normal, só que não. 5 aviões bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos decolaram para um treinamento de rotina. Pilotos experientes conheciam a área como a palma da mão. Uma missão trivial, ou era para ser. Mas o que era tédio virou terror quando os rádios começaram a pipocar. As bússolas entraram numa dança frenética e os pilotos, antes tranquilos, passaram a se comunicar com o desespero de quem está completamente perdido. A última mensagem que a torre de comando recebeu foi de arrepiar. Estamos entrando em águas brancas. Parece que estamos perdendo o controle. E então, o silêncio. A Marinha, claro, não ia deixar barato. Mandou um avião de resgate com 13 tripulantes, os caras mais casca-grossa que tinham. E adivinha? Esse também sumiu. No total, 27 almas desapareceram sem deixar rastros. É mole? E o pior: nunca encontraram um mísero destroço, um pedaço de fuselagem, um botão, nada. É como se o Triângulo das Bermudas tivesse dado um grande abraço nos aviões e dito: adeuzinho, até nunca mais. Até hoje, o que aconteceu com o voo 19 permanece um mistério tão profundo quanto o próprio oceano. Segurem seus chapéus de papel alumínio, porque agora vamos entrar no mundo dos livros amaldiçoados. Apresento a vocês o manuscrito Voynich, um enigma tão antigo quanto indecifrável, que faz a gente questionar a sanidade da humanidade. Imagine um livro misterioso, descoberto em 1912, com mais de 200 páginas escritas em uma língua que ninguém, absolutamente ninguém, consegue entender. É tipo aqueles rabiscos que a gente fazia na aula de matemática quando não entendia nada, só que muito mais elaborado. E não para por aí. O livro está abarrotado de símbolos e diagramas bizarros que mais parecem plantas de outro planeta. Os especialistas, coitados, já tentaram de tudo: inteligência artificial de última geração, os melhores criptógrafos da época da Segunda Guerra, até os gênios da NASA deram uma olhada. E nada. O Voynich continua sendo o livro que ninguém consegue ler, a pedra da Roseta que nunca foi decifrada. E para deixar tudo ainda mais intrigante, testes revelaram que o manuscrito tem mais de 600 anos e foi feito com materiais da época. Ou seja, se for uma pegadinha, o cara se superou. Mas e se for real? E se ele guardar segredos cósmicos que a gente ainda não tem capacidade intelectual para compreender? Fica aí a reflexão. Apertem os cintos, porque agora vamos falar de um dos casos criminais mais sinistros e perturbadores da história, o caso do assassino do Zodíaco. Esse cara era o terror da Califórnia nos anos 60, um assassino em série que espalhava medo e deixava um rastro de sangue por onde passava. Ele matou pelo menos 5 pessoas entre 1968 e 1969.
mas acredita-se que o número real de vítimas seja muito maior. Mas o que torna o caso do Zodíaco tão intrigante não são só os assassinatos brutais, mas sim o jogo de gato e rato que ele jogava com a polícia e com a mídia. O cara era praticamente um Hannibal Lecter da vida real. Ele enviava cartas criptografadas para os jornais, cheias de códigos e mensagens cifradas, desafiando as autoridades a decifrá-las e capturá-lo. Algumas dessas mensagens foram quebradas, revelando detalhes macabros sobre os crimes e a mente doentia do assassino. Em uma das cartas, ele afirmava que quem decifrasse o código descobriria sua verdadeira identidade. Em outra, dizia que matava por diversão e que estava reunindo escravos para a vida após a morte. A frieza nas palavras dele era de gelar a espinha. O pior de tudo é que, apesar dos esforços da polícia, o Zodíaco nunca foi pego. Em 2020, um grupo de criptógrafos amadores conseguiu decifrar um dos códigos 51 anos depois. Mas adivinhem, a identidade do assassino continua um mistério. E o mais assustador, ele pode estar vivo até hoje. Imaginem só, um fantasma do passado, pronto para atacar novamente a qualquer momento. Se preparem para um caso que vai apertar o coração. O desaparecimento de Martha Jean Lambert. Em 1976, essa garotinha de apenas 5 anos, com toda a vida pela frente, brincava no quintal de casa, em St. Augustine, na Flórida. Era um dia como outro qualquer, até que... puf! Martha simplesmente desapareceu. Sua mãe, que estava dentro de casa, ouviu um grito e correu para fora, mas já era tarde demais. A garotinha tinha sumido como fumaça, sem deixar rastros. A polícia vasculhou tudo, cada canto da vizinhança, interrogou moradores, mas nada, nenhuma pista, nenhuma testemunha, nenhum sinal de luta. Era como se Martha tivesse se dissolvido no ar. Anos depois, o irmão dela confessou ter empurrado Martha, causando um acidente fatal. Mas a história dele era tão cheia de furos que o caso continuou oficialmente como desaparecimento não resolvido. O tempo passou, as esperanças diminuíram, mas o mistério permanece. O que aconteceu com Martha Jean Lambert? Para onde ela foi? Essas perguntas ecoam até hoje, um lembrete cruel de que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. E, para fechar com chave de ouro, chegamos ao último e mais enigmático caso da nossa lista. Cicada 3301. Imagine só, em pleno ano de 2012, surge do nada, nos confins obscuros da internet, uma imagem misteriosa. Era apenas um texto em código, um chamado para mentes brilhantes. Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. E assim começou um dos maiores desafios de criptografia e inteligência coletiva que o mundo já viu. O Cicada 3301 era um verdadeiro quebra-cabeça global, com enigmas e desafios espalhados pela internet e, acreditem, pelo mundo real. Era preciso decifrar códigos complexos, encontrar mensagens ocultas em imagens, desvendar pistas escondidas em músicas clássicas e até viajar para locais específicos para encontrar códigos QR em postes e livros raros em bibliotecas. Os participantes se conectavam em fóruns online, tentando desvendar os mistérios juntos. Mas o Cicada 3301 era um mestre da manipulação, um verdadeiro fantoche digital. Quem conseguia avançar nos desafios recebia mensagens diretas, era convidado para salas de chats secretas e depois desaparecia. Simplesmente sumiam da internet como se nunca tivessem existido. A grande questão é quem estava por trás de tudo isso? Uma agência governamental secreta recrutando gênios da informática? Uma sociedade secreta testando seus membros? Ninguém sabe ao certo. Nem o FBI, nem a CIA, nem os hackers mais casca-grossa do mundo conseguiram desvendar a identidade por trás do Cicada 3301. E o mais bizarro? Novos desafios surgiram nos anos seguintes, tornando o mistério ainda mais profundo e assustador. E aí, pessoal, depois dessa overdose de mistérios,
Qual desses casos deixou vocês mais encucados? Foi o sumiço do voo 19 no Triângulo das Bermudas? O livro indecifrável que nem a NASA conseguiu entender? O serial killer que gostava de criptografia? A garotinha que desapareceu no quintal de casa? Ou o enigma digital que assombra a Deep Web? Deixem aqui nos comentários qual caso vocês querem que eu investigue mais a fundo, quais teorias vocês têm sobre esses mistérios, e se já passaram por alguma situação bizarra que não tem explicação. E não se esqueçam, às vezes as respostas mais simples escondem os segredos mais assustadores.